Boa noite, queridos amigos. Sempre um prazer estar aqui. Pena que a tia não preparou nada para as crianças, né? Só tem coisas de adulto aqui, que chatice para as crianças, né? Hoje, todos os temas das palestras, seja qual for a palestra, ela nos chama à reflexão. Mas há uma coisa que costumamos fazer muito. Quando escutamos algo, em geral pensamos, nossa, isso serviria tanto para fulano. Nossa, isso aí ia ser perfeito para Beltrano. E aí eu vou pedir hoje uma coisa especial. Tem um ditado da própria neurolinguística que diz que a mente mente. Então, se vier esse pensamento, olha, isso aqui serve para fulano, vamos dizer, opa, não é para mim. Toda reflexão nossa aqui hoje tem que ser para nós. Hoje vamos trabalhar como pessoas egoístas. Só existe eu hoje. Vamos falar de nós. E a palestra, como foi pega de surpresa e ninguém viu o tema, haverá falsos cristos e falsos profetas. Então estamos aqui com o nosso querido Evangelho, capítulo 21, que diz assim: E respondendo Jesus lhes disse, vede, não vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos, e levantar-se-ão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E porquanto multiplicar-se-á a iniquidade, se resfriará a caridade. Mas o que perseverar até o fim, este será salvo. Então, se alguém vos disser, olhai, aqui está o Cristo, ou ei-lo acolá, não lhe deis créditos, porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas, que farão grandes prodígios e maravilhas, tais que, se fora possível, até os escolhidos se enganariam. Aqui está em Mateus, e semelhante em Marcos nos diz aqui. Sempre começamos com Jesus, né, que é o nosso guia, nosso mestre. Mas eu quero falar algumas coisas do dia a dia, como eu sempre gosto de fazer. E esses dias caiu lá na minha timeline, caiu uma pesquisa, um trabalho científico que fizeram. Colocaram pessoas dentro de simularam um consultório médico. Então, pessoas marcaram consulta para ir nesse consultório médico, sem saber que era um estudo científico. Colocaram atores sentados como se fossem pacientes. E chegou a primeira pessoa que nada sabia, que fazia parte do estudo sem saber. Entendem isso? A pessoa não sabia, era inocente ali. Não faria sentido, eles têm que pegar pessoas que não sabem. E ela sentou na recepção, havia várias pessoas, e de repente tocou uma campainha, e todo mundo se levantou com a maior naturalidade e se sentou novamente. Ela observou aquilo e ficou quieta. E novamente tocou a campainha. Todos se levantaram, porque, lembram, eram atores. Ela já ficou meio se sentindo desencaixada. O que ela fez? Ela até simulou que ia levantar e voltou a sentar. Tocou de novo a campainha. Todos se levantaram e ela, desta vez, se levantou com naturalidade. Por fim, ela já levantava com naturalidade toda vez que tocava a campainha junto com os atores. E sem saber por que ela estava fazendo aquilo. E aí, foi saindo um ator, saindo outro, né? Teoricamente, o médico chamava, foi saindo um ator, saindo outro. Por fim, e a campainha continuava tocando, todos se levantando e ela também. Por fim, ela ficou sozinha na sala, a campainha tocou e ela se levantou. E chegou um outro, que não era ator também, chegou lá para a consulta. Quando viu ela fazendo aquilo, falou, por que você está fazendo isso?
ela disse, é um padrão aqui, todos fizeram antes de mim. Ele achou engraçado, mas daí a pouco ele estava fazendo. E chegou outra pessoa, também inocente, e também repetiu esse padrão. E para mim foi muito assustador ver isso. Porque nós não percebemos muitas vezes o quanto somos levados a fazer coisas. Será que tudo que fazemos na nossa vida é realmente o que queremos fazer? Eu tive um professor de espiritismo que ele falava assim para nós: vocês são seres pensantes ou pensados? Vejam a diferença, é grande. Vocês são seres pensantes, vocês pensam no que estão fazendo? Ou vocês são pensados por alguém? Napoleão, quantos anos tem isso? 1800 e lá vai pedrada? Napoleão dizia, eu enfrento exércitos, mas o que eu mais temo são os repórteres, são os jornalistas. E colocam na nossa cabeça, por muitos anos, colocaram que o jornalista incute verdades, só mostra verdades. É verdade isso? A TV só mostra verdades? Quem lembra do caso da escola base? Eu vi que faz 30 anos. Lembra desse caso? Não? Recordando bem rápido. Algumas mães denunciaram a escola de criancinhas, dizendo que as criancinhas estavam estranhas e chegaram à conclusão, pela TV, um jornalista famoso, que eu não vou citar nome aqui, mas quem procurar a escola base vai encontrar o nome dele, da Globo, disse que faziam orgias com as crianças. A escola foi depredada, a vida daquelas pessoas, dos donos da escola, que, se não me engano, eram descendentes de japoneses que foram para o Japão, trabalharam igual loucos, juntaram um dinheirinho para montar uma escola aqui e passaram por isso. Depois de muito tempo, provou que não existia nada. A imprensa fez um auê, gente. A opinião nacional virou um auê em cima disso, né? Quem lembra desse caso virou um auê. Mas quando provou que não existia nada, a imprensa noticiou? Não. Esse repórter está famoso, rico. As pessoas envolvidas, algumas morreram de infarto, de câncer. Passaram por um sofrimento gigantesco e até hoje não receberam indenização, a família deles. Então, assim, nós sofremos a influência da mídia? Muito. Muito. E será que paramos para pensar o que acontece realmente? Será que paramos para ver se existe lógica? E hoje a gente tem rede social. E a rede social influencia a nossa mente? Claro. Mas eu posso procurar uma influência? Fazemos isso constantemente? Buscamos influência? Você faz. Eu faço. Alguém mais faz? Por que estamos aqui? Estamos buscando uma influência da palavra que é trazida aqui? Buscamos o espiritismo porque fomos obrigados? Alguém veio aqui porque tinha uma arma na cabeça? Alguém veio obrigado aqui? Talvez as crianças vieram obrigadas, né? Porque ainda... Se pudessem ficar brincando no parquinho seria muito melhor, né? Nós, adultos, viemos obrigadas para cá? Escolhemos o espiritismo obrigados? Alguém colocou uma arma na nossa cabeça e falaram, vai, faz isso? E mesmo que fizesse, gente, a gente pode fazer uma coisa obrigado? Um escravo é obrigado a fazer aquele serviço.
ok? Não precisa nem ser um escravo nos modelos chicote, basta lembrarmos que temos que trabalhar e muitas vezes engolir sapo de cliente, de chefe, de empregado, porque as pessoas gostam de falar mal dos chefes, né? Mas, gente, vai ter empregado para ver como que é o negócio, vai ter empregado, né? Quem que aguenta? E a gente tem que aguentar? Tem que aguentar. Por quê? Porque o dinheirinho tem que entrar no fim do mês, né? Porque as contas não param de cair. Então, mesmo quando fazemos algo obrigado, a nossa mente está feliz fazendo aquilo? Claro que não. Claro que não, né? Nós podemos estar escravos aqui, mas com a mente buscando outras coisas. E podemos e devemos. Se nós achamos que podemos ter uma vida melhor, temos que estar aqui fazendo o que precisamos e já estar projetando uma vida melhor. Não é assim? Então, quando eu escolhi esse tema aqui, eu escolhi justamente porque eu vi esse estudo. E a gente vai vendo como as pessoas, e aí vamos, como eu disse, incluir a nós, como nós somos influenciados e às vezes nem percebemos. Existe uma matéria, para quem estuda aí a área de direito, existe uma matéria chamada criminologia. Já ouviram falar nessa matéria? Inclusive, um dos pais da criminologia também começou junto com Kardec no espiritismo também, o Bozano, Ernesto Bozano. E aí, na criminologia, fizeram um estudo, acho que se não me engano na década de 70, e talvez vocês já tenham ouvido falar, chama Teoria das Janelas Quebradas. Nesse estudo, foram lá na cidade de Chicago, pegaram um carro zero e colocaram esse carro num bairro luxuoso. Bairro limpo, bonito, luxuoso. Pegaram o mesmo carro igualzinho e colocaram num Bronx lá, num bairro que na época era bem destruído, né? E colocaram câmera. Hoje é muito normal ter câmera em tudo e quanto é lado, mas na década de 70 não era, né? Não era normal isso. Colocaram câmera escondida. No outro dia, o carro que estava no bairro ruim já estava depredado já. Estava depredado. Quebraram os vidros, já começaram a roubar pneu, começaram a estragar o carro inteirinho. O carro que estava no bairro chique, nada aconteceu. Passou uma semana, passou 2, passou 3 e o carro intacto estacionado no mesmo lugar lá no bairro nobre. Foram lá de madrugada, sem que ninguém visse, os próprios os pesquisadores, e quebraram um vidro só desse carro. Estouraram o vidro e foram embora. A partir do momento que estouraram o vidro, já começaram a depredar o carro, mesmo no bairro mais imponente. O que se tira desse estudo? O bairro que já era, vamos dizer, bagunçado, já tinha lixo, as pessoas já se sentiam no direito de fazer as coisas erradas. Já era um bairro que tinha uma cultura de coisas erradas. O bairro limpo, que tinha uma cultura de coisas certas, nada acontecia até que um vidro tivesse quebrado. Por isso chama a teoria das janelas quebradas. E aí as pessoas se sentiram no direito de depredar o carro. E será que não é assim mesmo? Ao vermos certas culturas? E olha, essas culturas não precisam ser nem países diferentes, porque quando vamos em países, percebemos uma diferença imensa no modo de ser, de viver das pessoas. Mas no próprio Brasil, já não tem uma diferença imensa no próprio jeito de ser e de viver, quando vamos em regiões? A região Nordeste é de um jeito,
a região sudeste é de outro jeito, a região sul é de outro jeito, completamente oposta não, completamente diferente. Até o jeito de falar é diferente, né? Às vezes o sulino, nós que estamos, vamos lá, nós estamos aqui no meio, né? Às vezes a gente tem dificuldade de entender o sulino e também temos às vezes dificuldade de entender o nordestino. E eles com certeza têm dificuldade conosco, porque esses tempos eu atendi uma menina da Bahia e eu não lembro o que eu falei e ela não entendeu, eu tive que explicar para ela o que eu estava falando. E somos todos de um mesmo país e temos culturas diferentes. Olha para o chão do centro. Quem se sente à vontade para jogar um lixo aqui? Mas e se tivesse cheio de papel e sujeira nesse chão? Para você? Para quem tem uma mente, aí é que entra a história. Você é um ser pensado ou pensante? Porque quando você é pensante, você diz, não importa que está sujo o chão, eu não tenho direito de jogar mais um papel. Mas quando você é um ser pensado, você diz, está sujo mesmo? Que diferença faz o meu papel? Percebem como a cultura também entra aí? E por que eu fiz essa ligação com Jesus dizendo haverá falsos profetas? Porque nós vamos recebendo informação direto, de todos os lados, sempre foi assim. Antigamente demorava muito mais para chegar uma informação. Imagina só quanto tempo levava para o Kardec ter a informação dos médiuns que ele mandava as cartas, né? E hoje, gente, como que é? Para conversar com alguém fora do Brasil, é na hora, a não ser que a pessoa não esteja disponível para te responder. Mas se ela estiver disponível, é aqui, ó, na hora. A carga de informação que nós recebemos é gigantesca. Há quem diga que essas crianças aí recebem hoje muito mais informação do que muitos reis recebiam há séculos atrás, na fase adulta. As crianças hoje recebem mais informação. E nós vemos a esperteza deles. Nós vemos como eles têm resposta para tudo e a inteligência dessa resposta. E nós estamos recebendo muitas informações ao mesmo tempo. Será que nós estamos só absorvendo? Ou nós estamos prestando atenção? Será que estamos dando chance de ouvir o outro lado? Porque às vezes, todos nós estamos vivendo em bolhas. Já ouviram esse termo, viver em bolhas? Em geral, as pessoas jogam para os outros. Ai, aquele lá está vivendo numa bolha. Mas todos nós estamos. Não somos espíritas aqui? Isso já não é uma bolha? Já é uma bolha. Mas eu vejo algo muito fantástico nos espíritas, e não querendo ser melhor do que os outros. Mas eu vejo que a maioria de nós espíritas, nós não temos problema nenhum se alguém nos convidar para ir num casamento dentro de uma igreja evangélica. Não sei como que eles chamam, templo, igreja. Não temos problema nenhum de entrar dentro de uma igreja católica. Não temos problema nenhum de fazer um culto ecumênico. Nós não temos problema nenhum. Existem algumas religiões que têm esse tipo de problema, né? Eles não se misturam. E tá tudo bem, gente. Uma pergunta muito importante é: qual é a melhor religião que existe no planeta? Qual é? Exatamente. A melhor religião é a que te faz ser uma pessoa melhor. Como dizia o Gandhi, não importa que você é ateu, desde que você seja um homem de Deus. Há muitos anos, mas muitos anos mesmo, eu vi, gente, uns 30 anos mais, eu vi um
um empresário que ele montou tipo um Senai na empresa dele. Ele punha crianças em situação de vulnerabilidade para trabalhar. Nem se usava esse termo, tá, naquele tempo. Para trabalhar lá, ensinava o trabalho, ficava por 1, 2 anos e ele já procurava emprego para esses jovens em outros lugares. Ali a empresa dele era tipo uma escola, tá? Tudo patrocinado por ele. E eu me lembro que o repórter falou assim, você faz isso por uma ação social, religiosa? Ele falou assim, não, eu não tenho religião, porque eu não acredito em Deus. Porque se Deus existisse, essas crianças não estavam nessa situação. Então, Deus não existe, ele falou. Eu disse, nossa, que fantástico esse cara, eu gostei dele. Tudo bem, ele tem lá um pensamento dele, que um dia ele vai se deparar frente a frente com a realidade. Mas, gente, o que é melhor? Esse homem que se diz ateu, que Deus não existe e faz isso? Ou o cara que está lá com a Bíblia pregando, e como aconteceu comigo, e eu tenho certeza que aconteceu com mais mulheres, isso, que quando você passa, ele mexe com você falando bem baixinho na orelha. E aí, eu virei e gritei com ele, e ele fez aquela cara de inocente, porque ninguém escutou o que ele falou para mim. Então, quem ficou feio para quem? Essa louca aí tá gritando com ele, coitadinho, tá lá pregando, né? É só passar a mulher que o cara... Então, quem vale mais para Deus? O que fica falando, como diz Jesus, meu Deus, ou o que diz, não, Deus não existe, mas está lá trabalhando, atuando. A fé sem obras não é nada. E o cara está lá. É lógico, ele é muito mais um homem de Deus, como diz o Gandhi, do que qualquer outro. E quantos nós não escutamos, e houve uma época aí que ficou muito polêmico, né, essa história de alguns líderes religiosos, que olha, vem para a minha igreja que eu vou fazer um milagre na sua vida, eu vou salvar, e é só dar R$1.000 aqui para começar, né? R$1.000 é só para entrar na igreja, né? E não sei o quê, e eu lembro que, nossa, nessa época, inclusive, eu dava aula, nossa, os alunos vinham desesperados. Ah, mas está tudo errado, você não acha? Não, não acho que está tudo errado. Eu acho que as pessoas têm escolhas. Mas elas estão sendo enganadas. Mas quem te disse que elas estão sendo enganadas? Existem várias portas. Elas estão fazendo escolhas. Mas Sônia está levando o dinheiro suado delas. Tá, mas existem outras portas e elas não quiseram. Elas quiseram essa. Porque, gente, se tem uma coisa que o Espiritismo é crica, é porque assim, o Espiritismo chega e fala para você o seguinte, então, você pode rezar quanto você quiser, vai ser bom? Vai ser bom. Mas o que você fez no passado, você vai ter que passar limpo. E vai passar provas independente disso, gente. Vamos lembrar que a nossa vida não é só de expiação do passado. A nossa vida é de provas de evolução, de crescimento. Talvez o que a gente esteja passando hoje, e eu sei que todo mundo passa por um desafio, e se for um só tá bom, né? Porque normalmente é 2, 3, 4 e vem tudo junto, né? Geralmente é muito mais prova, gente. Então essa mãe acorda essas coisinhas lindas de manhã e manda para a escola. E tá frio. E elas não querem ir para a escola. Quer ir para a escola? Às vezes quer, às vezes não quer, né? Não quer ir para a escola. Vamos lembrar da gente. Vai dizer que a gente gostava de ir para a escola. Às vezes, quando estava frio, não, né? Ninguém gostava de ir para a escola com frio, com chuva. E por que que as nossas mães mandaram a gente para a escola? Por que que nós mandamos nossos filhos para a escola? Porque nós somos ruins? Por quê? Porque somos responsáveis? Mas por quê? Por que que eu mando meu filho para a escola?
Porque ele vai aprender, porque ele vai crescer, porque ele vai evoluir. E você vai ver que você vai fazer igualzinho com a sua filha, com o seu filho, vai ser tudo igualzinho. A gente faz. Porque a gente quer que os nossos filhos tenham o melhor. Então mandamos eles para a escola. E aí a professora começa a dar coisinhas simples. E a professora faz o quê? Vai dificultando a matéria. E quem lembra aqui de ter sofrido na escola para aprender alguma coisa? A gente sofreu. E quando você entendia aquela matéria, já vinha Bhaskara, né? Não era assim? Já vinha trigonometria, vinha sei lá o quê. É sempre assim. E Deus vai fazer a mesma coisa. Quando ele fala, né? Na oração lá, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. E as pessoas, eu escutei essa semana, ai, mas eu procuro fazer tudo certo, eu procuro não sei o quê. Eu falei, mas quem te falou que você está passando por expiação? Isso é prova de evolução, de crescimento. É Deus dizendo, que bom, Tânia, você já ganhou 10 aqui, agora você está apta para ir para uma outra série. Lembra do joguinho lá de videogame, né, que tinha antigamente, o Mario Bros, que era bonitinho, né? Troca de fase. E o que você faz? Você fica doido para trocar de fase? Muito mais difícil. A primeira fase é o docinho, né? A segunda já é mais difícil, a terceira mais. E aí você morre lá. No videogame a gente tem essa chance, né? Morre. Começa de novo, porque o desafio é crescer, o desafio é passar de fase. E aí chega no dia a dia, na vida, ai, isso aqui tá ruim, isso aqui não tá bom, não. Não é assim que nós fazemos? Ele é assim uma cópia da nossa vida, né? Você passa aquela fase e você morreu porque você deixou de fazer uma série de coisas. Aí você recomeça, aí você já sabe que aquilo você tem que fazer. Aí você faz, mas aquele outro que é mais difícil, você erra de novo e morre. Aí você volta, quando chega naquele espaço, você já sabe o que tem que fazer e você pula. E aí você vai aprender, você fica craque. O videogame é a cópia da nossa vida. Se a gente for ver, Se a gente for ver, na verdade, o ser humano, ele sempre cria coisas que são cópias da vida. Mesmo que sejam cópias pesadas, negativas, ofensivas para a nossa mente. Mas o que pode ser ofensivo para a minha mente, pode gerar prazer para um viciado. Sim ou não? A professora Lúcia Helena, né, que eu gosto muito dela, ela fala da história daquela ave cuco. Diz que é uma ave bem desengonçada. E diz que o cuco, ele tem preguiça de cuidar dos ovinhos. O que ele faz? Quando chega a hora de pôr ovo, ele também não quer fazer ninho. Ele procura um ninho de um pássaro qualquer, joga fora o ovo daquele pássaro, põe o dele e vai para a balada. Se manda. Engraçado, né? Como imita a vida, né? Eu não sei. Ela falou do cuco, que ele faz isso. É engraçado, né? Hoje você vê até nas redes sociais mães reclamando, você que tem criança pequena, reclamando, ai, depois que eu fui mãe, não tenho tempo mais de sair, de não sei o que. Você fala, peraí, mas você quer ser mãe ou quer ser baladeira, né? Tem que escolher, não dá, as duas coisas não batem. E aí diz que o cuco põe o ovo lá no ninho e se manda. E o passarinho choca. E quando nasce, cria. E o passarinho defende, é meu, né? Virou dele, o filho é dele. E aí a professora Lúcia Helena fala assim, quantos cucos, filhotes não temos nas nossas cabeças? Quantas ideias não foram implantadas na nossa cabeça e nem percebemos? Uma vez, há alguns anos aí, eu vi uma pesquisa que fizeram na rua. Já era época de internet, tá? Que isso aí já não mostra na TV tradicional.
nós sabemos que existe sim a tendência dos jornalistas a ter o candidato X, que é o predileto, o queridinho, e o candidato Y, que é o malvadão, né, para a imprensa. Então, e a imprensa vai falando na cabeça das pessoas. Então, fizeram uma pesquisa na rua e falaram assim: o que você acha do candidato X, o queridinho da imprensa? Ah, ele é maravilhoso. Por quê? Aí ele repetia os mesmos chavões que falava na imprensa. Todas as pessoas repetiam os mesmos chavões. Você votaria nele? Claro, vou votar nele. E o candidato Y? Não. Nossa, esse é isso, repetia os mesmos chavões que a imprensa coloca. Aí falava assim, você é a favor de tal coisa? E a pessoa respondia sim ou não. E de tal coisa? A pessoa respondia sim ou não. Coisas que, em geral, o governo faz, tá? E aí, no fim, mostravam para a pessoa, então, o candidato que você não gosta é o que fez o que você gosta, e o candidato que você gosta é o que você... Entendem isso? Mostrava isso. E aí as pessoas ficavam admiradas. Não, mas eu não sabia disso. Né? E aí entra o ovo do cuco. Nós estamos dando chance para escutar as duas coisas? Os dois lados? Quantos casais, quantos casamentos não acabam por causa de intriga, conversa torta, amizades? Quantas? E não tem coragem de chegar e falar, Tânia, vem cá, vamos conversar aqui, Tânia. Você está brava comigo por causa disso? Sabe, conversar, abrir o coração. Há alguns anos, uma cliente falou para mim, olha, eu estou muito triste. Eu falei, por quê? Ah, meu namorado não quer casar. Eu falei, ele te disse isso? Ela falou, não, mas ele fala para todo mundo, eu que não vou casar. Aí eu falei, e como que você se sente? Ela falou, me sinto humilhada dele falar isso comigo do lado, na frente de todo mundo. Eu falei, e o que você quer para a vida? Ela falou, quero casar e ter filhos. Eu falei, então fala para ele. Aí ela falou assim, mas e se ele for embora? Eu falei para ela, né? Ela disse, Eu falei, então, aí você tem que definir. Ou você fica com ele, solteiro para sempre, ou você escolhe alguém que você vai casar e ter filhos. E aí ela tomou coragem e chegou nele e falou, olha, eu não sei o que você quer para a sua vida, mas eu quero casar, ter filho. Ele falou, mas eu também. Ela falou, mas você falava para todo mundo que... Ele falou, não, mas é brincadeira. Ela falou, mas me ofendi. Ele falou, jura? Ele nem percebeu. Olha como um simples diálogo, gente. E hoje estão casados com um filho muito feliz e está tudo bem. Olha como um simples diálogo. Uma coisa que às vezes um ato é interpretado errado. Por quê? Falas erradas. Né? E aí, voltando a falar da influência, que hoje a gente tem muito, mais do que antigamente, sempre existiu influência, gente. Se a gente pegar, eu lembro na escola, as mães indo lá bravas, que não queria que a gente lesse determinados livros, que os professores mandavam. E você vai encontrar isso nas literaturas, em Machado de Assis e outros dizendo também, tal livro era proibido. Acho que tinha um tal de Madame Butterfly, não sei, um livro antigo também, que falavam que era obsceno o livro. Imagina, o que era obsceno há 150 anos, hoje é coisa de criancinha para nós, né? As influências sempre existiram. Talvez demorasse um pouco mais para chegar, mas sempre existiram, né? Influência dentro da religião, dentro das famílias, na própria cultura. Hoje nós estamos aí com N coisas. E como escolher? Não tem uma regra, porque o que é bom para a Tânia, é ela quem tem que saber. O que é bom para o Adão, o que é bom para o seu José, para cada um de nós é quem temos que saber.
E temos que assumir as nossas escolhas, porque toda escolha vai ter uma consequência. Existe escolha sem consequência? Eu escolho beber água. Qual é a consequência? Vai me hidratar. Eu escolho beber 5 litros de água. Qual a escolha? Meu rim vai aguentar. Toda escolha tem consequência. E nós temos que assumir as consequências das nossas escolhas. Esperar o que os outros falam é importante, mas estar sempre selecionando. Orar e vigiar. Isso serve para mim? E talvez o que sirva para mim hoje não é mais o mesmo que servia há 10 anos atrás. Nós mudamos. Como éramos quando éramos adolescentes. E talvez o que serve para mim hoje não vai servir daqui a um ano. As escolhas mudam, mas precisamos aprender a ouvir e ter o cuidado de não deixar que a influência venha de uma forma tão sutil que vai entrando na nossa mente e machucando ela por dentro sem percebermos. E é uma tarefa fácil? Não é. É individual. Vamos errar? Vamos errar. Vamos acertar? Vamos acertar. Sócrates, ele dizia que uma pessoa que não se autoanalisa, não se pergunta por que eu faço isso? Por que eu falo isso? Uma pessoa que não se autoanalisa é uma pessoa que não merece viver. Era uma frase de Sócrates. O Sócrates nunca deixou nada escrito. O Sócrates simplesmente perguntava: por que você disse isso? Por que você pensa assim? E ele punha as pessoas para pensar. Há alguns anos, muitos anos, foi um político lá no meu bairro, nem sei se ele é vivo, e ele estava prometendo algo lá para o bairro, impossível. Estavam pedindo uma creche, e ele estava prometendo uma creche. Só que eu já tinha ido na prefeitura e tinha visto que aquele local era designado para uma praça. E não sei se vocês sabem, existe a lei orgânica da cidade e algumas coisas não podem ser mudadas. Não pode. Não pode. E ali estava dentro da lei orgânica, não pode mudar. A praça não poderia virar uma creche. Por mais que eu concordasse que seria bom uma creche. Então ele chegou e falou: não, eu vou conseguir essa creche, não sei o quê. Aí eu disse: o senhor viu a lei orgânica da cidade? É claro. Eu falei: mas então se o senhor viu, o senhor sabe que não pode ter creche ali, é uma praça. A senhora poderia se retirar, por favor, que a senhora está bagunçando a reunião? Ele fez assim. E é famoso, tá? Eu não sei se ele é vivo. Aí eu falei assim: tá bom, eu vou, mas ó, quem quiser continuar ouvindo mentira pode ficar. E fui embora, né? Então assim, verdades às vezes incomodam muito. Perguntas, eu simplesmente falei: você viu a lei orgânica? Você sabe que não pode fazer a creche? E Sócrates fazia perguntas. Por que você pensa assim? Por que você age assim? E o que aconteceu com Sócrates? Foi condenado à morte. Porque ele fazia as pessoas pensarem. Pessoas que pensam são perigosas? Muito. Muito perigosas. Né? É mais fácil. Perigosas para os mal intencionados. Exato, perigosas para os mal intencionados. Para os bem intencionados, é uma alegria, né? E Sócrates nunca deixou nada escrito, ele só disse: pense, faça uma autoanálise. Por que eu sou como eu sou? Por que eu penso o que eu penso? Por que eu sigo determinados mestres? Porque nós espíritas somos abertos a escutar um Buda, somos abertos a escutar Santa Teresinha, nós somos abertos a isso. São mensagens do bem.
Somos abertos a escutar até pessoas que nem têm fama. E somos abertos a escutar também coisas que nós dizemos, isso não serve. E é muito importante, porque sempre vai ter os falsos profetas, as pessoas que vêm com palavras bonitas, fazendo promessas, como eu estava dizendo e eu acabei cortando, o Espiritismo nos obriga a crescer. O Espiritismo, ele não vai falar, reza esse tanto de oração que você está salvo. Paga esse dízimo que você está salvo. Compra um pedacinho lá do céu que você está salvo. Nunca, ninguém vai ouvir isso dentro do Espiritismo. Ele vai dizer, você vai passar sim, filho, por provação. Seja forte, seja forte. O Espiritismo vai sempre te fortalecer e te preparar. Porque se a vida é feita de luz e sombra, de barulho e silêncio, se a vida é feita de masculino e feminino, de dualidades, ela é feita do bom e do ruim. Mas será que isso não é simplesmente o nosso aprendizado? O que talvez hoje para nós seja ruim, pode ser um prêmio lá na frente. Quantas coisas não passamos nessa vida que falamos, nossa, isso aqui é horrível, e lá na frente, nossa, que livramento, ainda bem que passei por isso. Né? E como o nosso tempo está terminando, eu não vou me estender mais, mas nós encontramos isso na nossa vida. Então, vamos aprender a analisar a nós mesmos. Eu acho que é São Luís no Evangelho que fala que temos que analisar todas as noites o que fazemos, né? Santo Agostinho. E eu confesso que na hora de dormir até leio um pouquinho, mas eu capoto. Não faço essa análise, não. O que é muito ruim para mim mesma, porque essa análise é importante. Como disse o Sócrates, sempre pense, por que eu estou fazendo isso? E só para fechar, uma piadinha. Diz que tinha uma moça que ela acabou de casar e quis fazer uma comida especial para o marido. Então ela fez um peixe que era tradicional na família dela. E comprou o peixe e aí ela percebeu que o rabinho do peixe ficava para fora da forma. Ela se desesperou, falou para ele, o rabo do peixe está fora. Ele falou, corta. Como cortar o rabo do peixe? Ele falou, mas é só cortar. Ela, não, essa receita é tradicional da minha família e minha família sempre fez com o rabinho do peixe. Ele falou, mas por quê? Ela falou, isso porque eu não sei, mas o rabinho do peixe tá sempre na receita da família. Aí ele falou assim, pergunta para sua mãe então por que tem o rabinho do peixe. Aí ela ligou para a mãe, mãe, por que tem o rabinho do peixe? Porque a sua avó sempre fez assim. Aí ela ligou para a avó, vó, por que tem o rabinho do peixe? Ela falou, porque a minha forma é grande, a sua é pequena, corta. Não, vamos evitar repetir padrões. Não importa que todo mundo está jogando lixo no chão. A gente não precisa fazer isso. Não importa que todo mundo desperdice água, a gente não precisa fazer isso, mesmo que a conta de água seja alta, né? Por que fazemos o que fazemos? É sempre importante fazer essa análise. Sócrates foi muito abençoado quando disse isso. Por que fazemos o que fazemos? Por que pensamos o que pensamos? Por que escolhemos as coisas que escolhemos? E não estou falando num sentido negativo para não fazermos. Estou falando no sentido positivo, para termos confiança e força no que fazemos, para a hora que vier a prova, estarmos fortes. Obrigado, queridos amigos.